história de Macau foi marcada por ciclos económicos que congregavam as atenções e os esforços de toda a comunidade enquanto eram lucrativos. Logo que a fonte se esgotava, as atenções viravam-se para outro setor qualquer, desde capaz de garantir pujança ao mercado e largo sustento a todas as bolsas. Nos primeiros tempos foi a seda e a prata do Japão e da China que sustentaram a economia deste entreposto português da China. Depois, a conjuntura política e económica regional alterou-se e a cidade teve de procurar nova fonte de rendimentos. E essa nova fonte foi rapidamente encontrada quando os ingleses descobriram que a única coisa que conseguiam vender bem aos chineses era o ópio. Ora, os ingleses possuíam grandes plantações da droga na Índia, na região de Calcutá, prontas a exportar. Para avançar com esse comércio era, no entanto, preciso ponto de apoio comercial na China que os ingleses não tinham. Não tinham, mas não tardaram a descobri-lo. Macau, claro. Assim, o entreposto comercial que tinha mergulhado na crise em meados do século XVII voltou a florescer. Não tardou muito, recuperando grande parte do seu antigo fausto. Bom, devo dizer neste ponto, no entanto, que a riqueza voltava a Macau, mas a economia já não estava nas mãos dos portugueses, mas sim dos ingleses e outros estrangeiros que faziam a sua vida do comércio do ópio. Devo também dizer que neste comércio os Estados Unidos da América, que nunca apadrinharam o tráfico, nem se aproveitaram das concessões extorquidas à China na sequência das duas guerras do ópio que subjugaram o Império do Meio no século XIX, primaram por uma ausência equivalente a uma censura moral, que para um país que tem como lema o mais absoluto dos liberalismos é assinalável. Seja como for, a reprovação moral do tráfico do ópio era, pode dizer-se, generalizada, mas o direito internacional ia contemporizando e deixava andar. O único país que combatia tão tenebroso comércio era a China, naturalmente. Mas a China era então um país internacionalmente isolado, que vivia num mar de corrupção, o que acabava por impossibilitar qualquer política de combate minimamente eficaz ao flagelo. Assim, os traficantes continuaram impávidos e serenos a intoxicar a China ao longo de mais de 2 séculos. Isto até a comunidade internacional começar a acordar para o problema. Nesse processo tiveram naturalmente destaque os Estados Unidos, como disse, mas pouco depois a própria Inglaterra, principal responsável pela venda maciça da droga aos chineses, faria uma inflexão de 180 graus, tornando-se agora paladina da abolição do comércio da droga. Isto ocorreu já em finais do século XIX, no momento em que Londres percebeu que tinha mais a ganhar com a aposta na modernização da China, investindo na construção dos caminhos de ferro, por exemplo, ou na exportação de produtos tecnológicos, e tudo a perder com a continuação do tráfico do ópio. E foi assim que, quase de um momento para o outro, a comunidade internacional deu mostras de não querer tolerar mais tal estado de coisas. Essa conjuntura fez com que se realizassem em Xangai, em 1909, e depois em Haia, na Holanda, em 1912, as primeiras conferências internacionais do ópio. Essas conferências congregaram os países mais diretamente ligados à questão, mas daí até se chegar à abolição do tráfico ainda houve um longo caminho a percorrer. De facto, esse objetivo só viria a ser verdadeiramente atingido depois da Segunda Guerra Mundial. Ora, ao longo do sinuoso percurso que o processo percorreu, Macau acabaria por se tornar o centro da polémica e o governo português, tal como na segunda metade do século XIX, com o problema do tráfico dos cules, levar com todas as culpas, quando na verdade não as tinha, pelo menos a todas, mas enfim. Ora, é sobre toda esta intrincada questão que concitou as atenções internacionais e também a polémica que nos fala Alfredo Gomes Dias neste livro. Portugal, Macau e a internacionalização da questão do ópio, 1909-1925. Autor Alfredo Gomes Dias, edição Livros do Oriente. Vale a pena ler este livro por várias razões, mas talvez a principal se prenda com o facto da questão do ópio ter sido sempre encarada como assunto tabu, sobre o qual não se devia falar e muito menos escrever em Macau. Este livro quebra o tabu e só por isso merece que se lhe dedique atenção. Por outro lado, o autor,
Alfredo Gomes Dias é um académico que desde a segunda metade dos anos 80 do século XX se tem dedicado a estudar Macau, deixando-nos já com uma vasta bibliografia de todo o interesse. A chancela desta obra pertence às edições Livros do Oriente, que a deu ao prelo em 2004. Volto para a semana com mais livros e mais